E aí, Celso Cardoso, como foi para você? Eu esperava um pouco mais tranquilo para o Brasil. Foi um jogo muito burocrático, as opções do Tite, né, tiraram um pouquinho a criatividade do time. Ele saca o Neymar, o Neymar não pode jogar, e coloca o Fred para avançar o Paquetá. Então fica um time mais burocrático. E o Militão na vaga do Danilo também deixa o time mais conservador, digamos assim. Então faltou um pouco de criatividade quando você está jogando diante de um time que se fecha todo lá atrás, compactado, com as linhas muito próximas, que não dão espaço. Você precisa de alguém que possa, de repente, fazer algo diferente do ponto de vista da criação. No segundo tempo, ele apostou no Rodrigo entrando. Mesmo assim, demorou um pouquinho para a seleção, sabe? Pegar no breu, entrar no ritmo. Só que o Rodrigo deu uma outra cara para a seleção, o Vini Júnior também fez mais uma boa partida, no meu entender. Né? Então, foi essa jogada aí do trio do Real Madrid que resultou no gol da vitória. O Rodrigo, sabe, o tapa que ele dá na bola é de quem sabe, é de um jogador diferenciado e merecia ter começado o jogo. Paulo Sérgio, não sei se você entende assim. Bom, eu já colocaria o Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro é um jogador que tem mais passe no lugar do Neymar. E também eu não colocaria o Militão, porque é um jogador defensivo, é um jogador que, com o Fred ali, como você mesmo frisou, ficou uma equipe muito burocrática, uma equipe sem muita criação. O próprio Rafinha não conseguiu jogar daquele lado, teve muitos problemas. Não está bem o Rafinha, né? Não está bem, infelizmente. Parece que está sentindo um pouquinho E aí o Rodrigo, ele traz um pouco mais de velocidade no meio-campo, onde a bola ficava tocando de um lado para outro, e aí você não tinha criatividade ali. O Rodrigo entra, traz um pouquinho mais de criatividade. Agora, vamos ver o que o Tite vai fazer para esse jogo contra o Camarões. Estou bem surpreso, eu creio que é um momento dele mudar um pouco, trazer esses novos jogadores aí para poderem participar dessa Copa. Muito bem. Agora está na hora de saber a opinião do mestre Alberto Helena Júnior sobre a vitória do Brasil. Roda aí o quadro Olhar de Mestre. Oh, minha linda! Eis que o técnico suíço foi lá no depósito do Museu de Berna e, depois de muita procura, recuperou numa caixa empoeirada o tal do ferrolho suíço do seu ancestral Rapin. E isso bem que dificultou o trabalho do Tite, que preferiu entrar em campo com 2 volantes na ausência de Neymar, né? Sorte nossa que temos o melhor volante do mundo, o nosso querido Casemiro, que ele foi lá e meteu o gol da vitória que leva o Brasil para as oitavas de final da Copa. Mas que Neymar fez falta? Minha nega, isso fez. Embora Rodrigo, que entrou no segundo tempo, tenha animado um pouco o nosso ataque. Um beijão, amor. Beijo, amado mestre da minha vida. Neymar fez falta, hein, gente? Fez sim. Fez porque ele é o homem da criação, né? Ele é o homem da criação, é o cara diferenciado, é o cara do passe, enfim. Óbvio que ele faria falta. Mas ainda assim a seleção mostrou que não é tão dependente dele assim. O Rodrigo, por exemplo, deu uma outra cara para a seleção quando entrou. Então eu acho que dá para ser uma seleção competitiva e dá para ser uma seleção que vai brigar pelo título, mesmo sem o Neymar. Só que o Neymar, ele Neymar é o Neymar. É o Neymar, acabou. E aí, Paulo? Para mim, a seleção depende muito do Neymar. Até porque, por mais que você não tenha essa qualidade no meio-campo, do passe, do drible, você tem um cara que segura 2, 3 jogadores. E hoje você não viu isso. Então, você tendo um Neymar que segura 2, 3 jogadores ali, porque se preocupam com ele, quando ele dá arrancada, vão 3 em cima dele. Então, sem dúvida nenhuma, nós perdemos muito. Agora, o Casemiro, como o mestre falou, que golaço, hein? Nossa. Mandou bem, golaço. Hein? Vamos pro Catar? Hora de conversar com o avião direto do Catar. É o nosso Jato Express. Conta pra gente, Alexandre Silvestre, como que a torcida brasileira acompanhou o jogo aí em Doha. Boa noite.
Estamos flutuando aqui em Doha, no Catar. Michele, passamos da meia-noite, como disse minha filha ontem numa conversa comigo. Papai, você está no futuro. Estou no futuro sim, minha filha. O Brasil suou sangue, foi difícil, jogo truncado, mas furamos a retranca do queijo suíço. E conseguimos essa vitória com o gol do Casemiro, que classificou o Brasil nessa segunda rodada da fase de grupos para as oitavas de final. Temos ainda o jogo contra Camarões na próxima sexta-feira no Lusail Stadium para ratificar a primeira posição no grupo. A seleção brasileira avançou, foi difícil, foi complicado. Temos aqui um clima muito agradável no Catar, mais um dia de calor. À noite sempre baixa um pouquinho a temperatura, mas está na casa dos 23, 24 durante o dia 31. O jogo foi no estádio 974. É o estádio de containers, um estádio sustentável. E esse número ele é simbólico, porque foram 974 containers para a montagem desse estádio, que é um dos mais bonitos da Copa do Mundo. Esses containers serão depois deslocados, o estádio será desmontado e esses containers vão servir para outros equipamentos aqui da região de Doha, no Catar, no Oriente Médio. A meca do futebol é a Copa do Mundo 2022 e o Brasil segue 100%, assim como a França, Michele. E eu tive lá no estádio, aliás, estádio lotado, mais de 43 mil pessoas, a grande maioria brasileira, ou pelo menos torcida brasileira, contando com todos os indianos e estrangeiros que habitam e que estão vindo aqui para o Catar para curtir o Mundial do Catar. E o Brasil fez uma grande festa, foi muito difícil, a torcida respirou aliviada. E na volta para casa, eu peguei carona com a muvuca, que é o que eu gosto de verdade. Conversei até com o suíço que falava português e a gente vai ver como é que foi esse retorno do estádio pelas ruas, pelo metrô, aqui para a região central de Doha. Solta aí, Fini, por favor. Brasileira? Sim. Por que, Amara? Me explica melhor isso aí. Estamos indo embora. Estamos indo embora já. Indo embora pra onde? Direto para o aeroporto. É mesmo, viu o jogo e tchau. Tchau, Dubai e Paris. Cara, valeu muito a pena então arriscar essa partida em cima da hora do embarque, hein? Foi, valeu, sensacional. O Brasil sempre vale a pena, qualquer esforço. Você acha que bate campeão, chega longe? Ah, o Brasil vai ser hexa, estamos sentindo. Vale o investimento. Como é que foi a experiência? Incrível, passei meu aniversário aqui. Foi massa. Belo presente, valeu, 2 vitórias, tchau. Bom retorno. Falta 10 minutos depois. Um remis. Fala um pouquinho de português. Claro, melhor espanhol. Quase, quase. Seguraram até o finzinho, mas não deu. Você acha que o Brasil chega longe aí no Mundial? You think Brazil is going to get further? Sure, the win. The final, winning will make the final. Maybe the final. Acho que vai chegar pelo menos até a final. Legal, sir. Thank you very much. Bye Obrigado, bye. também. Nice to meet you. Sorry, we won. But you are a very nice guy. E ainda fala um portunholzinho. Tchau. Porque 5 vezes ao Brasil. 5 vezes no Brasil. Ah, então... Melhor mulheres de todo o mundo. Bom, nada melhor que estar num trem no metrô, né? Qual que é a próxima parada dessa seleção brasileira na Copa do Mundo, irmão? Vamos voltar pro esquenta, que agora já não é mais esquenta. Agora é para terminar a comemoração do jogo. É. E ao longo da Copa do Mundo, última parada, Lusail Stadium, que é essa linha aqui mesmo, né? É isso. E aí chega na final? Com certeza, estamos aqui para isso, né? Para enfrentar quem? Nossa, vamos pegar a Holanda na final. Holanda na final, Holanda então você? Acho que a gente pega a Alemanha na final. A Alemanha que tá sofrendo aí. Vou pegar a Alemanha para dar aquela devolvida. É isso? Eu acho que vai ser a Argentina, e você? Eu acho que pega a Inglaterra. Inglaterra, tá aí. Então vamos seguir a vida aqui Vamos, em Brasil! Doha, no Catar. Vamos, Brasil! Vamos, galera! Coisa linda, maravilhosa. São os povos todos unidos, o futebol não tem língua. Aliás, por falar em língua, eu estou me comunicando aqui misturando inglês, português, espanhol. É uma coisa de louco. E agora estou negociando com alguns homens de preto aqui, alguns seguranças que estão um pouco espantados aqui com a nossa transmissão. Broadcasting to Brazil, man. I will just get away. Give me 1 second. Give me 1 second. Me dá só um minutinho. Os caras estão querendo que eu saia daqui porque eu estou na porta de um hotel.
para pegar esse cenário, mas eu vou me deslocar aqui para trás, Michele, mas eu consigo ficar mais um tempinho com vocês ainda. Lembrando que o Neymar não jogou, claro, continua em tratamento. Teve febre o Neymar hoje na concentração, hein? O Danilo foi pro jogo entre aspas, né? Com botinha no pé, tratamento, acompanhou o jogo do gramado, no banco de reservas, até comemorou o gol junto com os jogadores, pulou nas costas do goleiro Everton, segue o tratamento do tornozelo esquerdo, não deve jogar a próxima partida contra Camarões na próxima sexta-feira. O Neymar ficou na concentração, tratando, como disse o Tite antes do jogo, o Neymar está dormindo na fisioterapia e o Neymar teve febre, revelação dada pelo Vinícius Júnior depois da partida na zona mista. Esperemos que o Neymar possa retornar nas oitavas de final, não sei não, viu? Talvez quartas. Estou confiante com a seleção brasileira, essa Copa tá estranha, os times grandes, muitos times grandes aí dando para trás, né, Michele? A Alemanha suou aí para empatar, a Argentina também quase caiu fora já na segunda rodada, a Bélgica tomou pau e o Brasil vai daquele jeito. É assim mesmo, cara, não dá para exigir um futebol tão espetacular, mas Copa do Mundo é tiro curto, o importante é ganhar e o Brasil vem ganhando 100% de aproveitamento e daqui a pouco eu volto com mais informações a respeito do Tite também e se você quiser a gente pode continuar batendo um papinho, eu sigo aqui tranquilo, administrando a pressão que eu estou sofrendo de certa forma com os meus amigos aqui da porta do hotel. Vai daí, Michele. Silver, você sai daí da porta do hotel para não ter problema com o pessoal e volta para falar com a gente, tá bom? Assim você não tem problema com ninguém, enquanto a gente dá uma comentadinha aqui, aí você já volta para... Assim que você se reposicionar, você volta aqui. Eu vou movimentando a câmera, eu vou movimentando a câmera, ó. Eu vou movimentando a câmera, vocês vão tocando a bola aí e pode deixar a imagem aberta. Eu vou caprichar aqui no movimento, tá bom? Capricha no movimento pra gente ficar olhando o Qatar enquanto você faz esse movimento e os seguranças aí não te prendem. Então fala, Celso Cardoso e Paulo Sérgio. Bom, primeiro essa questão dele ter tido febre, o Neymar. Isso é uma preocupação, Paulo e Celso? Desculpa. Pode falar. Não, é que é um surto de gripe na seleção, né? A febre é da gripe, não é da inflamação? Bom, é o doutor Celso que tem essa informação. Não, tem... Quem que tá com gripe lá? O Rafinha tava com gripe, o Antony tava, então pode ser fruto disso. Não acredito que a inflamação do tornozelo vai gerar febre. Infecção que dá febre, não inflamação no Dá? tornozelo. Será, Paulo? Você já teve alguma febre decorrente de algum nervoso? Pode ser um nervosismo. O Paquetá estava gripado. Que isso? Bom, segundo o doutor Celso, né? Ironia. Pois você que ter todo o diagnóstico aí não tal, precisa ser médico, não estou porque um pegou, o outro pegou também, tal. Bom, eu não sei o que aconteceu. Agora, eu sei que a cabeça do Neymar deve estar um trigo, né? Por quê? Não poder jogar. Eu queria até perguntar pro Silvestre aí como é que tá o clima no grupo. Ainda não, eu sei, depois daqui a eu vou pouquinho perguntar para ele como é que tá o clima em relação ao Neymar. Porque o pessoal da Alemanha, hoje, o Bild Zeitung, eles me mandaram mensagem aqui para que eu pudesse falar um pouco do Neymar, quem seria o substituto do Neymar, se os brasileiros hoje, como é que eles estão vendo o Neymar de fora. O Vini Júnior hoje é o principal jogador dessa seleção, então eu creio que o Neymar nesse momento está passando os seus piores momentos, e aí vem os problemas que começam a acarretar aí. Mas vamos torcer para ele se recuperar. Tá dormindo na fisioterapia, então a gente está confiante, né? Atenção todo mundo, inscrições para a Corrida Internacional de São Silvestre serão encerradas quarta-feira, 14h. Eu estou sendo legal de avisar vocês. Não percam tempo, garantam a sua presença aí nessa grande festa do esporte nacional. Hoje eu estava conversando com o mestre do Taekwondo e ele falou assim, que todo mundo tem que correr a São Silvestre uma vez na vida pelo menos, né? Para sentir o que é essa grande emoção. Então vai lá, acesse sãosilvestre.com.br e faça a sua inscrição. sãosilvestre.com.br, só até quarta-feira, 14h, tá bom? Vamos pro Qatar, meu povo! Thiago Salazar, muito bem posicionado para trazer um pouquinho da repercussão da vitória do Brasil. Boa noite, Salazar! Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bacana estar aqui mais uma vez para falar de outra vitória da seleção brasileira. Vitória essa que confirmou vaga nas oitavas de final
E agora, portanto, o Brasil pega Camarões. O jogo é sexta-feira. Sexta-feira, 4 horas da tarde para vocês, 10 horas da noite para nós aqui. De novo no estádio de Lusail, onde o Brasil fez a sua estreia, onde venceu a Sérvia. O Brasil, então, pega sexta-feira Camarões por lá. E a tendência é de time bastante alternativo. A tendência é que o Tite aproveite o jogo contra Camarões, já que a seleção está classificada, não deve ter problemas para garantir a sua classificação em primeiro lugar. O Tite, então, deve dar descanso a alguns jogadores, deve rodar este elenco já pensando nas oitavas de final. É importante abrir o olho, porque Camarões precisa de uma vitória para ir às oitavas de final. Então, o Camarões vai para esse jogo para jogar tudo. A vida deles na Copa do Mundo depende do jogo contra o Brasil. Mas, de todo modo, o Brasil favorito, com o time misto ou com o time titular, é um Brasil que a gente espera mais uma vez uma vitória. Brasil que não vai ter o Danilo mais uma vez, não vai ter o Neymar e vai ter o Alexandro se o Tite quiser, porque o Alexandro foi substituído sentindo incômodo, mas logo depois da partida já avisou que não foi nada demais, que foi só fruto do cansaço, ou seja, não é um problema a mais para o Tite. Seleção brasileira que nessa terça-feira já tem a programação definida, assim que acabou o jogo a CBF mandou aqui para a gente. Logo às 3h15 da tarde aqui, horário local para a gente que está em Doha, vai ter uma entrevista coletiva e a CBF vai colocar o Juninho Paulista, o Tafarel, o César Sampaio e o Ricardo Gomes, praticamente todos os auxiliares do Tite vão ficar à disposição da imprensa para conversar sobre a seleção brasileira. Às 5 horas da tarde tem treino aberto, aquele treino que a gente já conhece, regenerativo para os titulares, campo para aqueles que jogaram menos de que 45 minutos, e depois disso, à noite, teremos um jantar, o segundo jantar que a CBF vai oferecer para famílias e para os convidados dos jogadores depois de mais uma vitória da seleção brasileira. Michele, é isso, tudo alinhadinho, tudo programado, seleção brasileira garantida na próxima fase e daqui a pouquinho eu volto justamente para falar das oitavas de final, porque já dá para a gente começar a projetar esse desafio do Brasil aqui no Catar. Beleza, fala Paulo Sérgio Celso Cardoso, tem alguma pergunta para o Thiago Salazar? Boa noite, Salazar. É lógico que nós estamos aqui, vocês estão aí, muito mais próximo. Em relação ao Neymar, vocês sentem que o Neymar tem condições de jogar a Copa do Mundo ainda? Ou você acha que o pessoal está escondendo alguma coisa aí para que não chegue isso no grupo? Boa noite, Paulo. Um abraço para você. Olha, a informação que a gente tem, um pouquinho de bastidor, um pouquinho do que veio de oficial, depois a gente colhe alguma coisinha nas conversas por aqui. O que eu posso te falar, Paulo, é que se o Brasil for para o mata-mata, o Brasil vai para o mata-mata, né? É muito grande a chance do Neymar jogar as oitavas de final. Se ele não entrar em campo, vai ser por causa de uma precaução, vai ser porque voltou a treinar 2 dias antes, e aí aquela precaução de mesmo jogador recuperado, ele não vai estar no ritmo ideal. Então eu acredito assim, pelas informações que eu tenho, se o Brasil chegar no mínimo até as quartas de final, dá para cravar que o Neymar vai voltar a campo aqui no Catar, Paulo. Porque o problema dele é um problema que, pelas informações que a gente tem, precisa ali de 7 a 12 dias, foi o que falaram para mim, para ele estar pronto, para ele estar bem para entrar em campo de novo. Então eu acredito que sim, Neymar vai entrar em campo de novo pela seleção brasileira. Diga, Celso Cardoso. Agora, Salazar, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, você e o Silvestre. Queria saber de você o seguinte, uma vez o Brasil classificado, existe a possibilidade de Tite dar uma poupada em alguns jogadores, escalar outras opções, uma vez que a seleção já está garantida? Ou como ainda o primeiro lugar não está definido, talvez o Tite não mexa na seleção, na escalação? Boa noite, Celso. Um abraço para você também. Olha, é muito grande a chance do Tite fazer uma mescla. Qual é a mescla? O Tite vai trabalhar com a ideia de que ele pode fazer 5 substituições. Ou seja, ele não precisa entrar com um time totalmente reserva. A tendência é que a seleção brasileira entre em campo com pelo menos metade dos seus titulares. E dependendo de como o jogo se desenrolar contra Camarões, vai que a coisa fica mais fácil do que a gente imagina. O Brasil já está classificado. Vamos imaginar um Brasil classificado, virando no intervalo, vencendo Camarões.
aí é grande a chance do Tite utilizar as suas 5 substituições e aí sim ficar com um time totalmente alternativo. A gente vê muita gente entrando em campo que provavelmente não vai entrar nos restantes dos jogos da Copa. Ou seja, é um Tite que, para começo, vai mesclar. E é grande a chance do Brasil terminar a partida contra o Camarões totalmente alternativo, totalmente reserva, Celso. Legal, Salazar que ainda está no fuso do Brasil, né? Salazar estava falando que... Salazar, você botou fogo no apartamento, Salazar. Fritando um ovo, Salazar. Que vergonha. Eu vi, Salazar, como não? Saiu fumaça. Que história foi essa? Conta. Uma fumacinha de hambúrguer. Michele, estava ali fazendo um sanduíche para mim, comecei a fritar uns hambúrgueres, esqueci de ligar o exaustor, de repente começou uma fumaça, aí tocou um alarme, eu achando que era o celular do Silvestre, o Silvestre estava de fone, a gente ignorou o alarme, de repente, os nossos vizinhos de andar, 2 seguranças, foi um susto danado, mas era só uma fumacinha de hambúrguer, pô. Só esqueci de ligar o exaustor, nada demais. Pior do que isso, foi o Silvestre que queimou a resistência do chuveiro, isso foi muito pior. Então eu vou falar com o Alexandre Silvestre, porque não adianta um falar do outro. Alexandre Silvestre, você está na tela? Um entregando o outro. Eu quero saber, Silvestre, primeira coisa, você tem aqui o espaço para se defender. Se vocês estão tomando banho gelado, é isso? Ou já consertaram o chuveiro que você queimou? E outra, o hambúrguer ficou queimado no final das contas ou ficou bom? O Salazar está sendo um bom cozinheiro? O Salazar faz macarrão todos os dias para mim, ele me trata com muita destreza, com muito carinho. O hambúrguer não queimou, mas o ovo estourou. O Salazar precisa melhorar a geminha do ovo ali. E foi muito engraçado, Michele, porque realmente a gente esqueceu esqueceu de ligar o exaustor e estava fazendo uma fumaça às 4 da manhã, ele fritando o hambúrguer para colocar num pão sírio e enrolar que nem um wrap. Imagina a combinação. Aí disparou o alarme de incêndio no prédio, os seguranças subiram. Quando os caras viram o que estava acontecendo, começaram a dar risada e ainda registraram os cores deles, bateram fotos e dando risada os indianos, seguranças lá do nosso hotel. E quanto ao chuveiro, Michele, o Salazar me acusa de ter queimado o chuveiro. Ficamos sem água quente por 2 dias, mas tudo bem também, porque aqui faz calor. Tomei banho gelado na boa, foi até refrescante. Só que, na verdade, eu esbarrei num botãozinho lá que tinha e o chuveiro estava desligado. Então, ficamos 2 dias sem água quente, tivemos que chamar o pessoal da manutenção e o pessoal subiu lá. De repente, um deles vira amigo, em inglês, né? Você desligou aqui esse botãozinho, ó que simples. Gente, eles são muito atrapalhados. Outras curiosidades. Doha. Mas tá muito engraçado isso. A gente tá convivendo que nem um casal, né? Cada um vai para um lado e depois a gente volta para casa e um cuida do outro. Já falei pro Salazar, dormir de conchinha não pode, Thiago Salazar. E falando sério agora sobre Doha, a cidade é muito bonita, a cidade é impecável, super limpa, pelo que eu noto, violência zero, não tem assalto, as leis aqui são super... Meu celular... no elevador, deixei no elevador, esqueci o celular, entrei em pânico. No que eu desci na mesa aqui do lobby do hotel, o celular já estava entregue ali por alguém que pegou no elevador, colocou pro dono retirar. Então a gente não tem esse tipo de problema, mas como eu mostrei para vocês mais ou menos, eu contei, né, não mostrei, existe uma fiscalização muito grande em relação à imprensa. Não há essa liberdade de expressão, né? As pessoas aqui vivem no limite da rigidez, muitos sites são bloqueados, não é fácil, é uma vida bem diferente. Tem o lado muito positivo, não tem pobreza aqui, apesar de ter muita mão de obra barata, muita gente que vem para cá. Hoje eu estava no táxi com um indiano, por exemplo, emocionamos, Michele, porque ele começou a contar que tinha deixado família, a filha pequena, eu já com saudade da minha Maria também, e quando ele falou isso pra mim, eu perguntei, mas por que você veio pra cá? Só por dinheiro? Mas eu volto uma vez por ano. Aí ele começou a chorar, eu comecei a chorar, abracei o indiano e foi aquela explosão, Michele. Mas tá tudo certo, a coisa tá andando bacana e a seleção brasileira tá vencendo, minha querida. E você disse que ia falar alguma coisa do Tite, Silvestre, o que você ia falar do Tite pra gente? Conta.
Ah, deixa eu guardar esse segredinho para depois, vai. Na verdade, também não tem nada demais. É o que o Tite falou depois do jogo, as ponderações dele, a entrada do Fred, a entrada do Fred, inclusive, no meio de campo, né, no lugar do Neymar, e aí quem fez ali a meiuca mesmo, na criação das jogadas, foi o Paquetá, a escolha do Tite pelo Militão na lateral direita, priorizando ali uma questão mais de força. Vocês estavam falando também com o Salazar, o Paulo Sérgio, a respeito do Neymar. O Neymar está sendo abraçado pelo grupo, as críticas de parte da imprensa brasileira incomodam, claro. Tem gente aí achando que o Brasil... Eu entrevistei Juca Kfouri e Casagrande, são dois grandes comunicadores, influenciadores, há quem goste, há quem não goste, mas esses caras, por exemplo, entendem que a seleção sem o Neymar pode se libertar da Neymar dependência. O Tite, na coletiva pré-jogo, disse que não, o Brasil é sim dependente. O Neymar é um jogador diferente, é um jogador que não tem substituto, né? E aí o Tite dedicou a vitória de hoje ao coletivo, ao processo, na ausência do principal jogador, que é o Neymar, e dedicou a vitória também ao ex-presidente do Corinthians, diretor da CBF, diretor dele, o André Sanches. Tem uma imagem do Tite apontando para a arquibancada no estádio 974 hoje. Eu não sei se isso foi na hora do gol ou depois da partida ter sido encerrada. Eu tentei um ingresso de última hora, não consegui hoje, Michele, fiquei do lado de fora. O Tite dedicou também a vitória para o André Sanches, porque foi o André Sanches que bancou o Tite lá no Corinthians, quando o Corinthians perdeu para o Tolima na pré-Libertadores, manteve o Tite no cargo, o Tite foi campeão da América, campeão do mundo, e foi o André Sanches que pavimentou a chegada do Adenor Leonardo Bach ao comando técnico da seleção brasileira. Sua segunda Copa do Mundo, quem sabe nesta ele conquista o título e o Hexa para a seleção brasileira, Michele. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Então, excelentes as informações. Se não tivessem apostado no Tite, o Andrés lá atrás, não teria trilhado todo esse caminho, né? Pavimentado todo esse caminho até chegar à seleção brasileira. A gente se despede de você agora, Silver. Então, um beijo bem grande para você. Bom descanso. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva, tá certo? Vá com Deus para casa aí, tá? Um beijo. Tchau, querido. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês. Tchau, um beijo, um beijão. Fiquem com Deus. Salazar, quem chegar primeiro, põe a água para esquentar. Isso tchau, mesmo. pessoal. Gazeta Esportiva na Copa. Tchau. Salam aleikum. Olha, legal isso que eles falaram do Tite, né? O que é? Então imagina esses dois. Não chega, esquenta a água, outro estoura a luz. Olha, deve estar engraçado. Queria ser uma mosquinha para enxergar aquilo lá. Pois é. O Tite agradeceu ao André Sanches. Aliás, se André Sanches... A gente vai falar do Corinthians e desse imbróglio do Vitor Pereira daqui a pouco, né? Se o André Sanches fosse presidente do Corinthians, essa palhaçada não teria acontecido, né, Paulo Sérgio? Eu não sei não, viu, Miriam? Não tem nada a ver com o dirigente do Corinthians, e sim com o caráter do Vitor Pereira. Eu acho que ele não ia dar esse nó no Andrés, não.